Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para falar agora sobre Bíblia, sobre Gênesis, sobre a criação de Deus, sobre nós, os seres humanos, sobre o homem. Na concepção de Deus, o homem tem um número, o número do homem é o número 9. Quando Deus criou o homem aqui neste mundo, formou-o do pó da terra, soprando nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E o homem foi colocado no jardim do Éden, sendo proibido expressamente a ele, homem, e a sua mulher, de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva foi tentada, como a gente já sabe. Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, que também comeu, e ambos pecaram. Nesse momento, o homem que tinha o seu número, o número 9, caiu, ficou de cabeça para baixo, e o homem passou a ter o número 6. Talvez por isso em Apocalipse mostre ali a questão do 666, porque o 6 significa queda. Outro 6 significa que o homem caiu ainda mais. Outro 6, 666, significa que o homem está completamente caído. Antes do homem cair, o homem tinha somente uma lei a cumprir: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que o homem pecou, comeu da árvore, comeu do fruto da árvore e foi expulso do paraíso, Deus deu 6 leis para o homem cumprir. Essas 6 leis, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, eles tinham que cumprir, porque a partir do momento que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, surgiram ali imediatamente 6 maneiras de pecar, e com isso deveriam ele guardar justamente 6 leis que o impediriam de cometer os 6 tipos de pecado. A questão é que a humanidade se multiplicou, né? Muitos filhos de Adão começaram a encher a terra. Com muita gente, você sabe que vem mais pensamentos, e eles começaram a ter outros tipos de desejos. É como se tivesse abrido mais uma maldade na sua cabeça. Então, logo depois da queda, tinha essas 6 maneiras de pecar. O homem descobriu mais uma, e essa era justamente o maltrato aos animais. O homem chegou a tal nível de maldade que ele, quando queria comer a carne, não se incomodava em matar o animal, tirar o seu sangue e ali comer a sua carne. O homem simplesmente ia lá, amarrava o animal, tirava um pedaço de carne e deixava ele lá se debatendo com toda a dor. Não se preocupava em matá-lo. Então, isso foi mal aos olhos do Senhor, e Deus resolveu destruir o mundo com as águas do dilúvio. Nesse momento, 2 anjos surgiram diante de Deus e pediram para que Deus não destruísse a sua criação. Estes 2 anjos se prontificaram a vir aqui para a terra e consertar a humanidade, fazer com que a humanidade se desviasse dos seus maus caminhos. Deus, na sua infinita sabedoria, disse que se estes anjos viessem aqui para a terra, eles começariam a ter os mesmos desejos dos homens. Os anjos, mesmo assim, resolveram descer e tentar consertar a humanidade. A questão é que, quando estes anjos entraram aqui na terra, eles começaram a ter desejos semelhantes aos homens, e até piores. Lá em Gênesis diz que os anjos, os filhos de Deus, começaram a ter relações sexuais com as filhas dos homens. Lá é dito que dessa relação produziu-se gigantes sobre a terra. E esses gigantes comiam de tudo. Começaram a comer frutas, verduras, peixes, aves, carnes vermelhas como cabras, ovelhas. Depois começaram a comer vacas. Não se saciando ainda com isso, começaram a comer a própria humanidade, os próprios homens. Deus, não suportando mais essa terrível maldade,
decidiu-se por destruir o mundo com as águas do dilúvio, avisando ali o justo Noé que construísse uma arca e fosse salvo ele com a sua família e os animais, um casal de cada espécie. O tempo passou, o dilúvio caiu, a humanidade sucumbiu. Noé com a sua família permaneceram vivos. Quando Noé saiu da arca, Deus fez um pacto com Noé de não destruir o mundo com as águas do dilúvio outra vez. Deus disse que faria o arco-íris aparecer no céu, e quando o arco aparecesse no céu, ele se lembraria da aliança que fez com Noé. A questão é que na Bíblia ali só mostra a aliança por parte de Deus, a parte de Deus na aliança, que era justamente de olhar para o arco-íris e não destruir mais o mundo com as águas do dilúvio. Só que no arco-íris tem 7 cores. Essas 7 cores representam, na realidade, 7 leis, que deveriam ser cumpridas por Noé para que o mundo jamais caísse nas águas do dilúvio. Deveriam ser cumpridas por Noé e a sua posteridade. Vamos nos lembrar que antes de o homem cair no pecado, o mandamento era só um. Logo após ele cair e se tornar um 6, começou a ter ali, a partir dali, 6 leis a serem cumpridas. Depois, o homem conseguiu descobrir uma outra maneira de pecar, sendo mal com os animais, e ali Deus, para que a humanidade continuasse ainda na terra, estabeleceu essa aliança com Noé, e agora não seria mais 6 leis, agora seriam 7 leis. Nessas 7 leis estava incluída justamente a proibição de comer a carne de um animal enquanto ele está vivo, ou simplesmente proibir que se maltratasse os animais. Então, expressamente isso é muito conhecido no meio judaico, que a parte de Deus era olhar para o arco-íris e não destruir o mundo com as águas do dilúvio, desde que o homem tivesse cumprindo essas 7 leis. Talvez até em muitos lugares que são destruídos com águas, deve ser em consequência da transgressão dessas 7 leis. Águas de chuva, de maremoto, né? Geralmente tem a transgressão dessas 7 leis no meio. Vamos ficar sabendo um pouco sobre essas 7 leis. São 7 leis, existem algumas ramificações, mas o básico vai ser dito aqui. Agora, primeiro mandamento, não cometer idolatria. Segundo mandamento, não blasfemar o nome de Deus. Terceiro mandamento, não assassinar. Quarto mandamento, não roubar. Quinto mandamento, não cometer imoralidades sexuais. Sexto mandamento é justamente o mandamento de não maltratar os animais, não comer a carne de um animal enquanto ele está vivo. O sétimo mandamento é estabelecer sistemas de leis e justiça e honestidade, para que a humanidade seja justa e ande no caminho do Senhor. Então, cumprindo essas 7 leis, nós, os filhos de Noé, estaremos assim cumprindo a vontade de Deus e nos tornando pessoas mais espirituais, mais capazes e com um potencial muito elevado de se conectar com Deus. Boa tarde.